Os astrônomos já sabiam da existência dele, mas faltava uma foto. Essa semana foi revelada ao mundo. A primeira imagem de um buraco negro no centro da nossa galáxia. O nome, Sagitário A Estrela. Mas o que são os buracos negros? Por que é tão difícil fotografá-los? E o que a gente pode aprender a partir desse registro inédito, que é um marco da ciência? Um novo documentário da rede britânica BBC investiu em conhecimento e tecnologia para investigar este e outros mistérios do universo. Bem no centro da galáxia onde vivemos, na direção da constelação de Sagitário, há um buraco negro imenso. Tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. E está distante, muito distante. Mas agora ganhou uma aparência. O buraco negro não pode ser visto com um telescópio convencional como esse aqui. Por isso que a gente, até pouco tempo, nem sabia da existência dele. Para fazer essa foto, os cientistas tiveram que combinar as imagens de 8 radioobservatórios espalhados pelo planeta. Um deles bem no Polo Sul. É como se juntos eles formassem um telescópio do tamanho do planeta Terra. Quando viram a imagem do Sagitário A Estrela, os astrônomos o chamaram de o Gigante Gentil. Mas num passado muito, muito distante, ele já foi um devorador de estrelas, um destruidor de mundos, mas também o responsável pelas condições que permitiram que a vida surgisse nesse pequeno planeta azul na periferia da galáxia. E é isso que nós vamos ver numa produção da rede britânica BBC. O ano era 1999. O Columbia levava com ele o maior telescópio já lançado de um ônibus espacial, o Chandra. A quase 134 mil quilômetros de altitude, esse telescópio varre o céu com seus 8 espelhos de alta precisão. Projetados especialmente para detectar raio-x, uma radiação eletromagnética muito energética, emitida nas regiões extremamente quentes do universo. Durante anos, o Chandra observou explosões de estrelas e aglomerados de galáxias muito distantes. Mas no dia 14 de setembro de 2013, ele registrou um evento inesperado. O telescópio mirava na constelação de Sagitário, tentando observar uma grande nuvem de gás quente. Mas, em vez disso, registrou flashes de raio-x vindos de um lugar aparentemente vazio, no centro da Via Láctea. Algo escondido na escuridão a 26 mil anos-luz da Terra. Se vemos uma emissão de raio-x tão brilhante assim e que não pode ser explicada por nenhum outro processo, então sabemos que deve haver um buraco negro lá. Desde os anos 70, os astrônomos sabiam que havia um enigma no núcleo da galáxia. Foi chamado de Sagitário A Estrela. Com massa 4 milhões de vezes maior do que o Sol, determina a órbita de muitas estrelas no centro da Via Láctea. Os cientistas que fizeram o cálculo dessa massa ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2020. Buracos negros são os objetos mais misteriosos do universo. Ponto final. E para tentarmos entender os buracos negros, temos que começar do início. Quando provavelmente ainda eram enormes estrelas, queimando hidrogênio em um calor intenso e azul. O caroço remanescente fica tão pequeno e tão denso que deixa de ter uma superfície física
exercendo um efeito intenso e estranho em tudo ao seu redor. O rio é uma ótima analogia para entender a área ao redor de um buraco negro. Se alguém tenta atravessar por aqui, a corrente no rio ainda é fraca e você consegue passar. Mas à medida que se aproxima de uma cachoeira, a corrente fica mais forte e praticamente te puxa. É o que acontece no entorno desse caroço esquisito. Se estiverem perto o bastante, estrelas, planetas e até mesmo a luz serão sugados por esse buraco negro. É como se fosse uma cachoeira no tecido do universo. Uma vez em seu alcance, você está perdido. O interior de um buraco negro está escondido, isolado do resto do universo por um limite. O horizonte de eventos, popularmente chamado de ponto de não retorno. O ponto de não retorno é um lugar em que o tempo para. Alguém que está fora do buraco negro verá você ficar cada vez mais vermelho, mais lento, até você passar pelo horizonte e desaparecer para sempre. Os buracos negros são cofres que guardam os segredos mais inquietantes do universo. Quando estudamos buracos negros, estamos no limite do conhecimento humano. Nos últimos anos, esse limite se expandiu. Os cientistas agora acreditam que buracos negros não são monstros sinistros, mas agentes de mudança e criação. Verdadeiros escultores do cosmos. Os buracos negros são os grandes motores do universo. Esse entendimento só foi possível estudando buracos negros como o que existe no centro da nossa galáxia. Bilhões de anos atrás, o recém-formado Sagitário A estrela precisava se alimentar para crescer. E começou um banquete. Devorou não apenas asteroides, mas também estrelas e enormes nuvens de gás. Engoliu até mesmo outros buracos negros. E o que não está sendo consumido fica ao redor desse enorme buraco negro girando cada vez mais rápido, formando esse disco cheio de violência e energia. Então toda a matéria, como os prótons e elétrons, são dilacerados pela gravidade, criando assim um intenso campo magnético. Às vezes o processo é tão caótico que esse material é redirecionado antes de se aproximar do ponto de não retorno. Extremamente aquecido, é lançado no cosmos em jatos de energia superpotentes. Ondas de radiação de alta energia varrem o espaço. É como se ele limpasse uma área inteira. E isso gera um efeito pacificador na galáxia. Ao longo de bilhões de anos, essa calmaria se torna um ambiente ideal para a formação de novas estrelas e planetas. O mar de estrelas e gás ao redor do buraco negro continuou a crescer gradualmente, evoluindo até virar essa galáxia tão familiar que nós chamamos de casa. Sagitário A estrela agora é esse gigante gentil que se aproxima da morte e um dia vai destruir também a nossa galáxia. Mas isso só daqui a alguns bilhões de anos. Até lá, temos tempo.